Muito bem, estamos de volta hoje para conversar com o doutor Hugo Martins. Ele é neurologista e psiquiatra, ele é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, além de ser membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre e doutor em neuropsiquiatria pela UFPE, especialista em transtorno de personalidade borderline, além de atender na clínica lá em Surubim, a Clínica Unidade do Cérebro, atendendo o telefone 98291 8000. Doutor Hugo Martins, seja muito bem-vindo à PFTV Limoeiro, tá certo? É uma honra ter aqui conosco uma personalidade, né? Mestre, neurologista, psiquiatra, enfim, você chega, fica... Né? Muito boa noite, é uma alegria para a gente estar aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite. E falar sobre o borderline sempre é uma coisa muito interessante e importante para toda a sociedade, porque no Brasil o borderline ainda é muito desconhecido, né? E a gente vem travando uma luta muito intensa no sentido de transformar o borderline numa patologia conhecida não somente por todas as pessoas da área de saúde, como também por toda a sociedade. E o que seria o borderline? Pois bem, então primeiro a gente vai tentar explicar um conceito básico que é de personalidade. Então, o que seria personalidade? A personalidade do ser humano é composta de características que são fixas e estáveis ao longo do tempo. Por exemplo, o jeito da pessoa se enxergar, o jeito da pessoa enxergar o mundo, os seus relacionamentos interpessoais, que tudo isso é uma coisa muito peculiar de cada pessoa e isso compõe a personalidade. Então, veja bem, nós temos pessoas que são mais extrovertidas, são mais simpáticas, tem pessoas que são mais tímidas, enfim, tem pessoas que são mais raivosas, tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são muito pessimistas. Então, dentro de um largo espectro, a gente compõe a personalidade normal do ser humano. Então, a gente vai conceber que o conjunto dessas características, ela, numa larga escala, ela está dentro da normalidade. Quando essas características passam a ser disfuncionais, tanto para a pessoa como para outras que com ela convivem, então pessoas que têm problema dentro de casa, com a família, porque no trato não conseguem estabelecer um mínimo de cordialidade, pessoas que são problemáticas no trabalho, ou seja, na vida social como um todo. Então, a gente imagina que essas pessoas, essa é uma das características que compõem um quadro de transtorno de personalidade. Então, o que é que acontece? Qual o percentual de um transtorno de personalidade na humanidade? Se estima que 10% de uma população tem algum tipo de transtorno de personalidade. Cerca de 10%. Ou seja, 1 a cada 10 pessoas tem algum tipo de transtorno de personalidade. Então, as classificações atuais dão conta que existem 10 tipos de transtorno de personalidade. E o borderline é um desses tipos. Agora, é o mais importante porque é, de longe, o mais prevalente. Se estima que 50% dos transtornos de personalidade seja composto pelo borderline. Tanto sozinho como em conjunto, porque o borderline muitas vezes vem acompanhado de outro transtorno de personalidade ou até mesmo de outras doenças, como por exemplo depressão, ansiedade, pânico. Essas sim que são bastante conhecidas da população geral. Então, o borderline é um transtorno de personalidade. E quais são as características do borderline? Então, existem 4 características básicas que toda pessoa com borderline vai ter. Uma impulsividade acentuada. Então, a pessoa que, pelos seus comportamentos, revela uma grande impulsividade em tudo que faz. Então, a pessoa, do nada, compra um carro, do nada faz uma dívida, do nada ela arruma um problema com alguém por uma coisa banal. Então, essa impulsividade, ela se expressa nos mais diversos eventos do dia a dia. A outra é uma autoimagem muito prejudicada. Então, ela se vê como uma pessoa sem valor, ela se vê como uma pessoa incapaz. Então, tudo que for relacionado à autoimagem nessa pessoa é prejudicada. A outra dimensão é a instabilidade afetiva.
Então, e emocional. Então, essa pessoa está de manhã de um jeito, de tarde está de outro. Ou no mesmo dia, varia várias vezes em relação ao humor. Então, uma hora ela está de boa, de bem com a vida, daqui a pouco ela se irrita com a bobagem, fica com muita raiva, entendeu? Uma raiva que é incontrolável. Então, essa instabilidade que muitas vezes confunde, inclusive, o quadro do transtorno de personalidade borderline com o transtorno afetivo bipolar, que já é uma outra patologia. Então, é muito comum os nossos pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles chegarem para dizer para a gente, olha, lá em casa todo mundo diz que eu sou bipolar. E, na verdade, ela é border, mas que é facilmente confundido. E a outra são problemas nos relacionamentos interpessoais. Então, é muito comum a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela ter muitos problemas nos relacionamentos interpessoais. Tem pouca tolerância à frustração. Ela tem uma interpretação que é muito disfuncional das coisas nas relações. Então, ela tem o que a gente chama de 880. Então, ora ela acha que uma pessoa é a melhor pessoa do mundo. E por uma coisa muito simples, ela já desvaloriza, acha que aquela pessoa não tem valor, briga, fica intrigado, sem falar. Então, são essas 4 características básicas do borderline, sendo que tem várias outras. Essas são as básicas, mas a gente tem várias outras porque, pela classificação da Associação Americana de Psiquiatria, tem 9 critérios e você precisa de 5 para estabelecer o diagnóstico. Então, é mais ou menos isso aí, de forma muito superficial, digamos assim, né? Porque tem muitas características que a gente, somente numa avaliação muito minuciosa, a gente é capaz de identificar, mas essas que a gente vem falando são as características básicas do borderline. Doutor, nós temos uma pergunta em nosso Facebook que trata-se da seguinte forma: a maldade da pessoa, ela está relacionada a algum tipo de transtorno? Pois bem, existe um transtorno de personalidade que é do mesmo grupo do borderline, que é o transtorno de personalidade antissocial. E qual é a característica desse transtorno? É você ter uma ausência de empatia. Empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. E quando você tem um transtorno de personalidade antissocial, você não tem essa empatia. Então você prejudica alguém, mas você não tem nenhum remorso, certo? Aliado a isso, você tem uma ausência quase absoluta do desejo de seguir regras. Então um grande percentual da população carcerária é portador de transtorno de personalidade antissocial. Sendo que no borderline, você, por pertencer ao mesmo grupo de classificação, nós temos, por essa classificação, 3 grupos. Grupo A, B e C. No grupo B, onde você encontra o transtorno de personalidade borderline, você, além dele, tem o transtorno de personalidade antissocial, o narcísico e o histriônico. E o antissocial, ele tem características dessas. Então, de ser muito violento, agressivo, não obedecer regras, não ter empatia. O borderline tem, às vezes, alguns sintomas que, na verdade, se aproximam desses do antissocial. Então, às vezes é comum pacientes com borderline terem comportamentos que são violentos e agressivos. A diferença dele para o antissocial é que ele se arrepende. Ele tem um arrependimento. Ele tem uma postura de agressividade em relação a alguém, mas logo depois ele se arrepende. Coisa que o antissocial não. O antissocial não se arrepende. Tanto é que essas pessoas que são sociopatas e cometem crimes em série, quando você vai fazer a entrevista com eles, eles não estão arrependidos. Eles estão chateados porque vão ter que cumprir uma pena. Mas eles não estão arrependidos do crime. Então, nesse sentido, isso que se interpreta como maldade está muito relacionado para um comportamento antissocial. Certo, já não seria tanto voltado para o borderline, né? É como a gente disse, por pertencer ao mesmo grupo, às vezes o borderline pode ter também atitudes de violência e agressão. O que diferencia ele do antissocial é porque ele tem arrependimento, ele tem remorso, ele se sente culpado depois, coisa que o antissocial não sente. Mas pode acontecer de uma pessoa com borderline também ter o transtorno de personalidade antissocial. Teria as 2 patologias juntas, né? É aí que se torna mais complexo e aí você pode ver realmente ações que podem ser interpretadas como mais ações, né? Ações de perversidade até. Então pode acontecer. Mas não num quadro único de borderline. Ele tem que estar junto com outra coisa para apresentar assim
com essas características de forma mais acentuada, entendeu? Certo. Doutor, e como é o processo para você identificar que uma pessoa é portadora de borderline? Por exemplo, eu estou assistindo agora essa entrevista, fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que meu filho tem? Será que não tem? Será que eu tenho? Então, qual seria o primeiro passo para eu procurar no caso, um neurologista, é isso? Não. Quem trata do transtorno de personalidade borderline é o psiquiatra e o psicólogo, né? Então, o tratamento, ele vai estar assestado na psicoterapia, um tratamento de base psicoterápica, né? E já tem algumas linhas de tratamento psicoterápico que elas são cientificamente, comprovadamente mais eficazes. São elas: terapia do esquema, terapia da transferência e terapia dialética comportamental. Conquanto outras modalidades de psicoterapia também sejam válidas, né? A gente colocou essas em primeira linha porque essas são as que se submeteram ao crivo do modelo científico vigente, estudos científicos. E tratamento farmacológico para o controle da impulsividade, das alterações que a gente chama cognitivo-perceptuais, porque os pacientes com borderline muitas vezes chegam até a alucinar e delirar, e também das alterações da labilidade do afeto. Então, o tratamento com remédio também são importantes nesse sentido. Mas como suspeitar que você tem borderline? Então, repare bem, o transtorno de personalidade é uma coisa que mexe com a sua própria estrutura. Não é aquele transtorno que você funciona de um jeito e passa 2, 3 meses alterado e volta para o estágio anterior. No borderline você vai ter um jeito de ser. Então a gente vai ter uma pessoa que tem um jeito de ser que é disfuncional. Como assim? Então, vai ser uma pessoa que vai se sentir abandonada, ela vai se sentir rejeitada,